TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, segundo domingo da Quaresma, e o Evangelho que nós temos, o Evangelho da Transfiguração. Mas que sentido tem falar do Evangelho de glória se nós estamos nos preparando para viver primeiramente a crucifixão, morte e depois, claro, a ressurreição de Jesus. Mas vamos ver todo o sofrimento de Jesus, um tempo de preparação, um tempo de abstinência, um tempo de viver mortificações, renúncias, e a igreja traz para nós o Evangelho da glória da transfiguração. A igreja quer nos mostrar que a transfiguração de Jesus, o que ele vai viver de forma gloriosa, e que os discípulos percebem isso, passa pela obediência, passa pelo sofrimento da cruz, passa pelas dificuldades. Tanto que, quando Jesus se transfigura, mostra a sua glória, quem que aparece? Moisés e Elias. Moisés representando toda a lei, Elias mostrando e apresentando, representando todas as profecias. Qual lei? Qual profecia? A lei de seguir a vontade de Deus em tudo, e a profecia de que Jesus é o Messias. E o que eles conversavam com Jesus? Falavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Não falava outras coisas, não falava do céu, dos aplausos que Jesus ia ter, não. Falava da cruz, do sofrimento. Então essa transfiguração quer mostrar isso. Pela obediência de Jesus, iria chegar
a fazer a vontade de Deus para a salvação da humanidade, morrendo na cruz. E fala que os discípulos estavam com muito sono. Sono quer dizer o não assumir a responsabilidade. No Horto das Oliveiras, Jesus vai cobrar isso dos seus discípulos. Olha, vigiem. Vocês precisam vigiar. Quer dizer, estarem despertos, atentos. E aqui fala que eles estavam com sono. Não assumir a responsabilidade. E ainda quando eles percebem que fala que Jesus vai descer para Jerusalém para lá ser morto, o que Pedro já toma à frente? Não é que os outros também não queriam isso, mas Pedro sempre toma à frente, porque ele é impulsivo, e que ele diz: Senhor, vamos ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Para que descer para Jerusalém? Não, aqui está bom, na glória. Muitas vezes é a nossa tentação, né? Queremos só viver no Monte Tabor. Algumas vezes na nossa vida tem o Tabor. Momentos de glória, momentos de experiência mais profunda com Deus. Mas essas experiências é para que a gente possa descer para a nossa Jerusalém. Para lá poder assumir a nossa responsabilidade de testemunhar Jesus. E que nos espera muitas vezes, meu irmão e minha irmã, na nossa Jerusalém terrena, é também a cruz. As dificuldades, as lutas. Não dá para fingir que não tem. Vamos ficar aqui. Muitas vezes, assim como os discípulos, Pedro, Tiago e João, é o desejo também nosso, vamos ficar só no Tabor. Não, temos que descer. Descer. Para testemunhar que as lutas virão, as dificuldades virão, mas no final a glória chegará. A morte será vencida, a ressurreição é o triunfo de Jesus. Por isso, Jesus, depois, não está mais transfigurado. Ele volta a ter a sua aparência que tinha antes. E vai junto com os discípulos voltar para Jerusalém, para a sua missão. Só que tem quem o consola. A voz do Pai fala que das nuvens, da manifestação, da teofania, eles escutam a voz de Deus, a voz do Pai. Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Jesus não está sozinho. Jesus tem o consolo do Pai. E Deus fala para os 3, olha, este é meu filho escolhido. Escutem o que ele vai ensinar a vocês. E o Senhor mais uma vez também está falando para todos nós. Este é meu filho escolhido. Jesus é o meu filho. Eu estou com ele. E também estou com vocês. Escutem o que o meu filho diz para vocês. Ele vai ensinar a vocês o caminho da vida eterna. Escutem a sua voz. E nesse tempo, meu irmão, minha irmã, nós precisamos escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Jesus que ressoa, que grita, pedindo-nos uma vida de mais conversão, uma vida de mais busca de santidade, uma vida de cuidado com a natureza, com a casa comum. Nós tivemos, no final de semana passado, a abertura da campanha da fraternidade. Nós estamos vendo os fenômenos da natureza que estão acontecendo. Muita gente diz, não, sempre aconteceu os fenômenos. Não da forma como está acontecendo. Nós não estamos escutando a voz de Deus que nos deu a natureza tão bela para que a gente cuidasse. A natureza foi criada para o ser humano, para o nosso bem. Só que a ganância é tanto, o desejo de poder, de posse, é tanto que se destrói tudo
e agora nós estamos recebendo as consequências. Estamos recebendo a consequência. Então, o Senhor está falando para nós: escute a voz do meu filho. Escute a voz da igreja. É por onde o meu filho fala. Escutem a voz da igreja. Porque a igreja sempre quer o bem, meu irmão, minha irmã, de cada um de nós. A nossa igreja quer o bem dos seus filhos. Tudo que a igreja proclama é para o bem, para a vida. Porque nós só temos uma missão nessa terra, a salvação das almas. Porque a igreja quer levar o maior número de pessoas para o céu, para a vida eterna com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, escutar a voz. E o Senhor continua falando. Talvez hoje mais difícil de escutar, porque há tantas vozes que podem nos confundir o nosso raciocínio. Mas temos que pedir essa sabedoria, esse discernimento para Deus, para escutarmos a voz dEle, para perceber que nós não estamos sozinhos. E escutando a voz de Deus, escutando o seu chamado, escutando a sua bondade, a sua misericórdia para conosco nesse tempo da quaresma, nós vamos trilhando o caminho do bem. Nós vamos construindo um reino mais justo, mesmo que as aparências elas sejam mais de confusão, de bagunça, do caos, mas não, o mundo não é assim. O mundo está aí, conduzido por Deus. Existe muita coisa boa acontecendo. E nós precisamos, ouvindo a voz de Deus, poder também apresentar ao Senhor esta graça. Então, meu irmão, minha irmã, você também é chamado nesse tempo a olhar a esse Jesus e assumir na sua vida a Jerusalém das lutas, das dificuldades, sabendo que você não está sozinho, sabendo que Deus está contigo, sabendo que Ele é aquele que nos acompanha e que, assim como Ele venceu as dificuldades, venceu as lutas, venceu principalmente aquilo que mais o ser humano teme, que é a morte, não a morte do corpo, mas a morte da alma. Estar de forma eterna e definitiva longe de Deus é o maior temor do ser humano. Nós vencemos isso através de Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele venceu todo o sofrimento, Ele venceu toda a dor. E nós também, com Ele, nós podemos vencer tudo. Com Ele nós podemos chegar à vida eterna. Com Ele nós podemos chegar ao triunfo eterno. Mas não dá, meu irmão, minha irmã, para a gente se esquecer. Nós estamos ainda vivendo na Jerusalém terrena. Somos chamados a descer do Tabor e assumir a nossa missão. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, que você assuma esta graça de Deus de testemunhar a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.